Olá, olá, meus irmãos, a paz de Cristo para você, que alegria no nosso coração podermos estar juntos aqui mais uma vez. Eu quero agradecer você por acessar o meu canal, muito obrigado. Se você não é inscrito, eu quero te pedir que faça a sua inscrição, ajude aí o canal a alcançar mais pessoas. Continuando aqui o nosso propósito, que é normalmente a maioria dos vídeos que eu tenho compartilhado aqui, que é o conteúdo da lição de escola bíblica dominical. Hoje é a vez do conteúdo da lição de número 2, onde eu quero pontuar dentro da lição aquilo que eu achei interessante, aquilo que eu acho que é de maior relevância dentro do conteúdo. Uma observação que eu já faz um tempo que eu não coloco aqui, mas eu quero fazê-la agora, é de que o meu objetivo aqui não é produzir conteúdo de uma profundidade muito grande que vai gerar subsídio para superintendentes e professores da escola bíblica dominical, que vai acrescentar muita coisa no sentido aqui, isso aqui eu não imaginava, isso aqui eu não tinha visto ainda e tal. Meu objetivo aqui é pontuar apenas dentro do conteúdo da lição o que eu achei de relevante, o que eu achei de importante e o que normalmente eu faço aqui dentro de 15 minutos apenas. Se passar, é pouca coisa além disso. Uma vinhetinha e eu continuo com você na sequência. Lição de número 2, o despertamento espiritual, um milagre. É o tema desta lição. Texto áureo, Romanos capítulo 13 e o versículo 11. Vamos ver o que diz lá? E isto digo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Bem disse aqui no conteúdo da verdade prática de que o despertamento espiritual, em primeiro lugar, se faz necessário para que este aconteça, se submeter à vontade de Deus. Aquele que necessita de um despertamento espiritual precisa fazer isso. Se submeter à vontade de Deus é deixar que Ele domine, é deixar que Ele reine, é deixar que Ele controle toda a sua vida em todos os aspectos. Sem se submeter a Deus, não haverá despertamento espiritual de maneira nenhuma. A leitura bíblica em classe dessa lição é Esdras capítulo 1, do versículo 1 ao 7, Neemias capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 3. O objetivo geral desta lição é conhecer a origem de um despertamento espiritual e as suas finalidades. Por que acontece um despertamento espiritual e qual é a origem? Qual que é o benefício que esse despertamento espiritual vai trazer para nós? É de fato que nós estaremos argumentando aqui. O contexto histórico do texto que nós estamos trabalhando aqui é a continuação da lição anterior, quando, por um decreto de Ciro, os judeus agora tinham a liberdade de retornarem para sua terra, voltar então para sua casa, para sua terra. Tinham os objetivos, cada um desses grupos que retornaram, objetivos diferentes, do mesmo jeito que foram para o cativeiro em 3 etapas, retornaram também em 3. A primeira, o objetivo era construir o templo. A segunda, adaptar as questões da lei para que o povo voltasse à observação da lei. A terceira e última, reconstrução da cidade, principalmente dos muros, que tratava-se da segurança da cidade. Os judeus, de maneira em geral, estavam adaptados em Babilônia. Uma boa parte desses nasceram em Babilônia e não tinham razão nenhuma por que retornar para sua terra, porque estavam adaptados. Mas o texto diz então em Esdras capítulo 1 e versículo 1 que o Espírito do Senhor despertou o espírito de Ciro para que ele pudesse então fazer alguma coisa para que os judeus retornassem. Além da liberdade, Ciro foi uma peça fundamental para que o propósito de Deus se cumprisse. Eu discordo um pouquinho aqui da colocação do autor, da revista, em dizer que quem gerou toda essa ação foi
não foi a oração de Daniel. É lógico que Daniel não tinha o poder de mudar nada e fazer nada, mas com certeza a oração de Daniel produziu no mundo espiritual uma ação extraordinária. Tanto é que a gente percebe que no mundo espiritual houve uma batalha, houve uma guerra impedindo que a oração de Daniel subisse aos céus. E a gente percebe então que Deus despertou o coração de Ciro para que ele fosse um instrumento extraordinário de cooperação naquilo que Deus tinha para realizar pelo seu povo e através do seu povo. Concordo sim que o despertamento espiritual é um mistério de Deus, que essas coisas que são mistérios são difíceis de serem explicadas e na maioria das vezes, de fato, não se pode explicar. É a ação do Espírito Santo, de fato, quem produz esse despertamento espiritual, portanto não há nenhum mecanismo, nenhuma ferramenta para se explicar isso. O que nós podemos guardar aqui desse tópico 1 dessa lição é, primeiro, que a oração de Daniel produziu um resultado sim no mundo espiritual e, segundo, Deus levantou Ciro, apesar de não conhecer a Deus de fato, apesar de ser um ímpio, Deus usou ele de uma maneira extraordinária para produzir, então, os efeitos daquilo que ele queria que fosse realizado através do seu povo. O que você precisa guardar desse tópico 1 aqui é que o despertamento espiritual emana de Deus, por isso ele usa instrumentos que achar necessário para cooperarem com a sua soberana vontade, e isso é um fato. O segundo tópico da lição, finalidades do despertamento, nós vamos ver aqui sobre a restauração nacional de Israel. Quando Deus quer realizar os seus propósitos, pode incutir a sua vontade no espírito do homem. Ele fez isso de muitas maneiras, não só aqui nesse episódio, mas em outros episódios ao longo da história. Isso aconteceu também aqui com Ciro, que embora fosse rei de uma nação idólatra, ele foi despertado por Deus para realizar a vontade daquilo que Deus queria que realizasse. É por isso, gente, que Deus não perde o controle da situação de nada. Deus continua no comando de todas as coisas. Ele usa quem ele quer, da maneira que ele quer, do jeito que ele quer e na hora que lhe for também do seu agrado, a fim de cumprir os seus desígnios e propósitos relativos àquilo que ele quer realizar. Nesse caso aqui, em relação ao povo de Israel, conforme ele havia falado, profetizado através do profeta Isaías, 180 anos antes, Deus havia falado através do profeta a respeito de Ciro e a respeito daquilo que ele iria realizar. Logo no início do seu reinado, Ciro proclamou um edito autorizando os judeus a retornarem a Jerusalém e que edificassem a casa do Senhor. Olha o texto de Esdras 1 e 2. Em Jerusalém, que está em Judá, reedifiquem a casa ao vosso Deus. Isso é muito bom, isso é extraordinário. Deus usa quem ele quer como seu instrumento. Só são usados por Deus para cooperar naquilo que ele quer que faça aqueles que seguem a sua orientação. Deus quer continuar usando pessoas para cooperarem nos seus planos. Só são usados por Deus para realizar os seus desígnios aqueles que por livre vontade se submete à vontade de Deus. Ninguém é obrigado a fazer nada, de livre e espontânea vontade se doa ao projeto de Deus. O homem é livre para obedecer ou não à vontade de Deus. A partir do momento que ele decide obedecer, ele será usado por Deus na realização desse propósito. Retomando aqui a questão histórica do assunto que nós estamos, durante o cativeiro, o povo israelita havia assimilado muitos dos costumes dos babilônicos. Porém, no cativeiro, eles aprenderam uma questão muito interessante que era concernente à vontade de Deus de não servir outros deuses. Israel agora havia deixado essa enfermidade da idolatria para trás.
Preste atenção numa coisa, Israel tem muitos problemas na área espiritual, até hoje. Eles mataram o Filho de Deus, isso é um fato. Eles tiveram e têm muitos problemas de entendimento com a questão espiritual. Mas tem uma coisa que a nação de Israel em si não é idólatra. Um ou outro judeu até pode entrar pelo caminho da idolatria. Sim, isso acontece. Mas a nação em si, ela não é idólatra. A nação em si aprendeu isso no cativeiro babilônico. De Babilônia para cá, Israel não mais se curvou diante de outros deuses. Então, o cativeiro babilônico foi a vacina para que isso acontecesse. Eles deixassem de cultuar outros deuses pagãos e estavam agora curados contra a idolatria para todo o sempre. Para Israel, o sofrimento resultou então nesse despertamento e restauração espiritual. Cada despertamento tem objetivo principal, que é a salvação e a restauração da comunhão com Deus. Nenhum despertamento espiritual, nenhum grande avivamento que aconteceu teve outro objetivo a não ser a questão da salvação. Primeira coisa que acontece em todos os avivamentos é aumentar o número de salvos. O texto de Atos 2 diz que correndo aquela voz, ou seja, a voz do avivamento, do Pentecostes, a descida do Espírito Santo, a notícia que se espalhou, houve então um ajuntamento de pessoas e só naquele dia, com a pregação do apóstolo Pedro, houve uma conversão de cerca de 3.000 almas. Então, primeira coisa, em relação ao despertamento espiritual, é salvação de almas, restauração da comunhão do homem com Deus. Esse é o objetivo do despertamento espiritual. O que você precisa guardar aqui desse tópico 2 é que as finalidades do despertamento envolviam as restaurações nacional e espiritual de Israel. A primeira restaurou a pátria e a segunda restaurou o homem da idolatria dos deuses pagãos do exílio. Já para o terceiro tópico da lição, Deus cumpre as suas promessas. Em cada despertamento, Deus vivifica e renova as promessas de bênçãos ao seu povo. O Espírito Santo revela as riquezas escondidas em Cristo. E isto é extraordinário, né? Avivamentos que aconteceram na época bíblica ainda, já do Novo Testamento, despertamentos de cidades inteiras, e avivamentos que aconteceram ao longo da história, como o avivamento tão famoso, né, conhecido avivamento da Rua Azusa. Que coisa extraordinária, né? Revelar os segredos escondidos, as riquezas escondidas em Cristo. É o despertamento espiritual, onde as pessoas vão voltar-se de fato para Deus, vão se submeter à sua vontade, submeter aos seus princípios, e aí, como pentecostais que somos, haverá derramamento dos dons espirituais, derramamento de poder, não é? E isso vai acontecer com que nós vamos compreender melhor as Escrituras, os mistérios da palavra vão sendo revelados, descortinados, e aí nós vamos nos aproximando, conhecendo mais de Deus, aumentando as nossas experiências pessoais com o Senhor, e isso é bacana demais, isso é interessante. Os dons espirituais também fazem parte das bênçãos que Jesus deseja dar por meio desse despertamento. Sim, os dons espirituais fazem parte disso. É o que está em Atos 1 e 8, não é? Ser-me-eis testemunha em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Dons de poder, onde a igreja é revestida com poder para cooperar no reino de Deus de uma maneira extraordinária. Pelo despertamento, Deus cria ambiente de fé, de expectativa e de oração. O despertamento nasceu da oração e só poderá prosseguir se a chama da oração continuar acesa. É por isso que eu disse lá no início que eu não concordo com a ideia do autor de que a oração de Daniel não produziu resultado, e acabou se contradizendo aqui, né? A oração produz sim um despertamento espiritual e é o combustível
para que essa chama se mantenha acesa. No Antigo Testamento, o fogo no altar de incensos não poderia se apagar. Êxodo 30. Do mesmo modo, Deus quer que o fogo do Espírito não se apague em nossos corações. Todavia, isso só pode ser realidade se mantivermos a chama da oração acesa dentro de cada um de nós. Precisamos buscar a face do Senhor intensamente, clamar ao Senhor, reservar tempo para buscar ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, buscar o Senhor, estreitar mesmo essa relação aí, esse diálogo com o Senhor. O que você precisa guardar desse tópico 3 aqui é que Deus é fiel em cumprir suas promessas dadas ao seu povo. Além de vivificar e renovar as suas promessas, ele também renova a nossa fé, a fé daqueles que estão abatidos. Para o quarto tópico da lição, despertamento torna os homens obedientes à palavra. O culto foi restabelecido em Jerusalém, foi restabelecido nos mesmos moldes que a lei de Deus determinava. Não foram introduzidas novas formas, inovações mirabolantes. Eu defendo com certeza a atualização. A igreja precisa atualizar muita coisa. A igreja não pode ficar parada no tempo. Como, por exemplo, se o cristianismo fosse ficar parado no tempo, nós teríamos que retornar à ideia de pregar, por exemplo, nos montes, pregar na beira-praia, como Jesus fazia. Hoje nós temos o quê? Nós temos sistema de som, algumas igrejas aí, espalhadas com sistemas de som dos mais modernos possíveis. Eu sou a favor da inovação dentro da legalidade. Eu acho que a igreja precisa acompanhar os avanços, evoluir. A qualidade precisa melhorar. Nós temos templos com cadeiras acolchoadas, com ar-condicionado, conforto, um ambiente onde o som não extrapola, um ambiente todo acústico. Isso é legal. A forma de abordagem também muda. Você pega, por exemplo, olha a diferença da abordagem daquilo que Moisés falava e depois cá no final a abordagem daquilo que Paulo falava. Mudou muita coisa, mas a essência do culto em si não pode sofrer nenhuma mudança. O que aconteceu em Israel foi legal. Eles retornaram para sua terra, mas não levaram os costumes babilônicos para dentro do seu culto. Aconteceu que o despertamento dado pelo Espírito Santo fez com que os crentes desejassem intensamente ser fiéis à palavra. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6, Paulo diz que para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito. Então, a palavra de Deus é quem deve dar as regras, dar a dica daquilo que se deve fazer. Qualquer norma de culto que se queira fazer, a palavra de Deus é quem vai dar o respaldo daquilo que é lícito e daquilo que não se deve fazer no culto, daquilo que Deus recebe e daquilo que Deus não recebe. O que você precisa guardar desse tópico 4 aqui é que um dos resultados do despertamento é a obediência dos homens à palavra de Deus. Depois que houve despertamento no retorno do exílio babilônico, não houve a introdução de qualquer mistura de cultos pagãos entre o povo de Deus. É isso aí, é a palavra de Deus quem vai dar todas as diretrizes daquilo que se deve e do que não se deve fazer. O que é um despertamento espiritual, para nós fecharmos aqui? Nada mais é do que o retorno à vontade de Deus. Todas as vezes que o cristão volta-se ao princípio das Sagradas Escrituras, aí está um despertamento espiritual. O que é necessário para viver esse grande despertamento espiritual? Necessário voltar-se às Sagradas Escrituras. Necessário buscar a presença de Deus em oração. Terceiro lugar, não podemos esquecer do nosso primeiro amor.
fazer com zelo, fazer com graça, com chama acesa no nosso coração. Despertamento espiritual, que Deus possa despertar a nossa vida para buscarmos a Ele intensamente e vivermos de maneira avivada constantemente. Deus te abençoe poderosamente. Não deixe de se inscrever no canal, nem de compartilhar os nossos vídeos. Fique na paz de Cristo e até o nosso próximo encontro.